Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Rádio Clube, aliás, da Rádio Dinâmica, né, Neto? Desculpe, né, os internautas, é um prazer falar com todos vocês. Quero aqui fazer algumas colocações, né, talvez um dos principais assuntos hoje aqui, não tem como não ser as eleições, né, a festa da democracia que nós fizemos ontem no nosso Brasil, né, e alguns comentários a respeito disso. Antes de chegar nesse assunto, queria aqui fazer uma crítica, um agradecimento ao mesmo tempo uma crítica. O vereador Cristal comentou aqui sobre a sinalização de solo que vem sendo efetuada no nosso município. Eu acho assim que importante, né? Demorou um pouco, mas a administração tomou providências, isso está sendo feito, refeito, é importante. Mas assim, eu já até levantei essa questão já há algum tempo, nos mandatos passados, que as letras ali onde se fazem, né, Canela, a sinalização, parece que a cada ano, a cada pintura que é feita, ela tem um tamanho, tem um formato diferente, né? Então acho que poderia se tomar um cuidado de toda vez que reformar, que fazer essas letras novas, obedecesse o mesmo tamanho que foi feito, né? Porque hoje a gente percebe que tem que, para que seja feita a pintura nova, tem que apagar uma velha, retocar, ou seja, está ficando umas esquinas bastante lambuzadas, né? Feia. Eu acredito que deve ser muito mais caro apagar alguma coisa do que fazer uma forma, né, um gabarito do tamanho do que existe sempre. Então, parece que assim, cada empresa que for vir fazer isso, trazer um modelo de letra e fazer tudo diferente, não é legal. Assim, é importante, né, cumprimento a administração pelo fato de estar fazendo, mas fica essa observação minha que eu acho que devia se tomar esse cuidado. Em relação às eleições, né, que a gente viveu ontem no nosso país, assim, parece que o que mais de positivo aconteceu foi assim, uma eleição tranquila, né? A população brasileira, mesmo com toda a crise política que a gente vem vivendo, com todos os problemas, ainda ele se propõe a ir votar, né? Assim, com uma certa tranquilidade, sem maiores problemas. Mas eu tive aqui observando os meus companheiros que me antecederam, né? E assim, não sou nenhum sociólogo, não sou nenhum especialista no assunto, assim, de repente para falar, né? Não sou nenhum cientista político, mas é uma observação de um simples vereador que já está no seu terceiro mandato, né? E que vem observando a reação da população em relação às atitudes dos políticos do nosso Brasil de uma maneira geral. E eu fico aqui, né? Compartilho isso com vocês todos, os presentes. E faço uma pergunta. Eu fico imaginando se o voto no Brasil não fosse obrigatório, né? A tamanha a abstenção das pessoas em relação a ir votar. E isso nada mais é do que a indignação com tudo aquilo que a gente vem vivendo no nosso Brasil, né, com toda essa crise política, essa crise administrativa, essa crise na nossa economia, crise na saúde, educação. Eu fico preocupado, né, em relação aos resultados, né, que a gente vem obtendo nas eleições. Eu me lembro que há 3 anos, né, 2 anos, nós tivemos eleições nas eleições municipais, e eu, na época, eu já até comentei que de todas as eleições que eu participei, talvez foi a mais diferente de todas, a última, né, e agora para a eleição para presidente, deputado, né, senador, parece que esse cenário se modificou ainda mais. Então, assim, a gente fica, né, assim, observando que às vezes até as redes sociais ajudam bastante, mas às vezes tem algumas pessoas que expressam as suas opiniões de maneira até sem conhecimento, de maneira errada, né? E a gente gostaria que o nosso Brasil, ele não tivesse direita ou esquerda, né? Que às vezes nós tivéssemos um lado só, porque pelo que eu entendo, o Brasil hoje ele tem um lado só, né, que é o que a gente vem vivendo, os maiores problemas nossos. É a falta de investimento, é uma educação muito mal avaliada, né, problemas sérios de saúde, a falta de emprego, a falta de perspectiva da população em relação às atitudes dos políticos ultimamente. A corrupção, né, esse mal, esse câncer que destrói a nossa economia. Então, assim, e a gente vem percebendo, graças a Deus, que o eleitor, até o Xandão comentou isso aqui, né, que me antecedeu, que o eleitor ele vem observando. O eleitor está cada vez mais crítico, mais politizado, e ele vem cada dia que passa expressando a sua opinião.
E isso não acontece apenas em âmbito federal. Essas coisas acontecem aqui no nosso município. Haja vista que nós já tivemos esse ano aqui uma sessão para caçar o não prefeito, né? Isso acontece no governo do estado, acontece no Brasil, com presidentes sendo caçados, deputados. Então, assim, a crise política ela é tão grande, ela é tão imensa, que faz com que os resultados das urnas, né, aconteça da maneira que aconteceu. Então, assim, eu acho que até os políticos, eles não deviam comemorar os resultados, né? Teve alguns candidatos que foram eleitos, outros não, alguns surpresa, né? Com votações expressivas, e alguns que tinham expectativa de votações maiores não conseguiu por conta da reação, por conta do que vem acontecendo no nosso Brasil. Então, acho que assim, está na hora realmente dos políticos, né, repensar suas atitudes, né, e respeitar, talvez, alguma coisa nova que vem acontecendo. Eu acho que por conta dessa crise política que a gente vem vendo, a gente vem surgindo novas lideranças, né, e faz com que seja necessário isso no nosso Brasil. Então eu vejo isso até assim com uma certa preocupação, né, devido às reações que as pessoas vêm vivendo, né, os privilégios que poucas pessoas têm no Brasil, onde tem uma desigualdade social, uma das maiores do mundo, onde aqui quem é privilegiado, quem tem, quem não tem, né, sofre muito. Então eu acho que assim é importante os políticos, né, eu repito aqui, para que a gente tenhamos um lado só, para que não tenhamos direita, esquerda, centro, né, que parece que isso não se chega a um acordo, mas que os políticos observassem que hoje o Brasil ele só tem um lado, que é o lado do descaso com a população, o sofrimento da população, sobretudo os mais necessitados, os mais pobres, né? Então, assim, é um país que precisa da atenção dos políticos, é importante, né, que se vote, mas assim, eu acho que os políticos têm que rever as suas atitudes, né? As lideranças políticas, até inclusive eu vejo que o Brasil vive uma crise de liderança, né? Teve um candidato que teve uma votação expressiva, tem algumas pessoas que talvez votaram até de maneira protestando, outros acreditam, eu até acredito que ele tem boas intenções, sim, mas parece que o voto de protesto ele prevaleceu, né? E isso vem acontecendo, infelizmente, no nosso Brasil. Mas como eu disse aqui também, a gente percebe que algumas pessoas, né, vêm se politizando, vêm acompanhando, vêm expressando suas opiniões, né, e eu torço para que novas lideranças, para que novas ideias, novas pessoas, novas propostas, né, e acima de tudo assim, um respeito com a coisa pública, né, para que esse mal que vem atrapalhando muito o Brasil, o nosso país, né, que é a corrupção, né, e faça com que a gente volte a ter crescimento na economia, né, na educação, na saúde, enfim, todos os nossos segmentos que a gente vem precisando muito. Então, era essa a minha observação em relação a esse dia, assim, que na verdade é uma festa da democracia, né, que felizmente isso é muito importante no nosso Brasil, né, isso tem que prevalecer, tem que cada vez mais se fortalecer, mas de maneira séria, né. Mas então, assim, era essas as minhas colocações. E fica aqui até o agradecimento. Eu tive também candidatos que a gente trabalhou junto de uma maneira bem simples, bem discreta, mas, né, que pessoas que nos ajudaram. O nosso candidato teve votações até assim, de certa forma expressiva diante da campanha bem simples que a gente teve, apenas na conversa, né, sem grandes investimentos, sem Xandão que protestou, né, pelo fato de alguns partidos, de alguns candidatos exagerarem até em relação a algumas trocas, né, que acontecem infelizmente no nosso Brasil, e Itanhabi não é diferente. Então fica aqui o meu agradecimento de cada um daquele que nos ajudou, que acompanhou, companheiros, eleitores, né, e que a gente tenha nos nossos futuros governantes decisões acertadas para que a população venha sofrer. E eu vejo aqui a alegria dos nossos cristãos, né, que as pessoas que veio aqui nos acompanhar com o retorno da nossa rainha, da nossa padroeira, Nossa Senhora, né, que de maneira sábia, né, nosso presidente colocou ela no nosso lugar novamente, né, e que ela nos abençoe, que abençoe todos nós, e que os nossos futuros governantes também recebam essas bênçãos. Então, por hoje é só, senhor presidente, agradeço a atenção de todos e muito obrigado.